Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre as variedades linguísticas do português. O que é uma variedade linguística? Ora, antes de a gente falar de variedade linguística, nós vamos precisar definir alguns conceitos. Você já parou para pensar no que é a linguagem? Por que nós fazemos uso da linguagem? O ser humano, ele é um ser social, ou seja, ele precisa se relacionar um com o outro para poder ter uma interação e para poder formar uma sociedade, para poder conseguir sobreviver na natureza. Essa capacidade de interação, de relacionamento entre os seres humanos é o que nos forma como seres sociais. E para podermos ser seres sociais, precisamos nos comunicar. E para fazer qualquer tipo de comunicação, precisamos então utilizar alguma linguagem. O que vem a ser linguagem, portanto? Linguagem é qualquer conjunto de sinais que possibilitem a comunicação. Por exemplo, quando a gente encontra placas de trânsito, por exemplo, nós estamos nos comunicando de uma maneira. Agora, essa comunicação é feita não necessariamente com alguns códigos com os quais a gente está mais acostumado a trabalhar. Ou seja, não necessariamente a gente precisa se comunicar utilizando a língua. É proibido estacionar. Quando você vê uma placa dessa, você não vê nada escrito, ou seja, ninguém está ali utilizando uma língua portuguesa ou inglesa para conseguir se comunicar. Essa comunicação é estabelecida graças a uma padronização, graças à formação de um conjunto de sinais que, depois de decodificados, ou seja, depois de compreendidos por um receptor, se transformarão em alguma mensagem. Bem, então nós falamos sobre linguagem. Linguagem, portanto, é qualquer conjunto de sinais que possibilite a comunicação entre os seres humanos. Durante o processo evolutivo, o homem inventou vários tipos de linguagem. Acredita-se que a primeira espécie de linguagem que o homem tenha criado para poder se comunicar com o seu semelhante tenha sido a linguagem visual. Porém, a mais complexa de todas as linguagens que o ser humano criou foi a linguagem falada. E por que a linguagem falada é tão complexa? Ela é complexa porque, quando nós falamos, nós precisamos ter um padrão de sonoridade. A pessoa que emite sons precisa utilizar seu aparelho fonador para poder emitir esses sons. E uma pessoa que vai receber esse som, essa mensagem, precisa usar o seu sistema auditivo para poder compreender aquela mensagem. Mas como que ele vai compreender se ele não padronizar esses sinais da fala, esses sinais que eles estão emitindo, né? Esses seres humanos que querem se comunicar, como é que eles vão se entender se não houver uma padronização de sinal? É aí que a gente chega à ideia de língua. Língua é um sistema que caracteriza uma coletividade num determinado período de tempo. Então, quando nós nos comunicamos aqui, eu e você aí está ouvindo o português, eu estou falando o português. Nós nos comunicamos porque esse sistema falado que nós estamos utilizando aqui, ele é padronizado, eu estou falando, emitindo determinados sinais que eu sei que você pode compreender. A língua, obviamente, como ela caracteriza essa coletividade, como ela pertence a grupos sociais, a língua ela vai se manifestar de maneiras diferentes em todo o mundo. Então a gente tem várias línguas, a gente tem português, inglês, alemão, francês, italiano, né? Todas essas línguas caracterizam sociedades. Variedades linguísticas. O que são variedades linguísticas? Vamos falar agora da nossa língua, vamos falar do português do Brasil. Aqui no Brasil, nós falamos o português, que é a língua, né, o próprio nome já diz, é a língua de Portugal. Nós fomos colonizados pelos portugueses e exatamente por isso nós falamos o português aqui. Mas será que mesmo aqui no Brasil
nós falamos apenas um tipo de português? Será que há apenas uma variedade, uma forma correta de a gente falar o português? Ou será que, como você mesmo já deve ter percebido, que é um fato que a língua se manifesta de maneiras diferentes? Isso é variedade linguística. Variedades linguísticas são as diversas manifestações que uma mesma língua pode ter, a depender do contexto em que se está fazendo uso da língua. Vamos dar uma olhada então nesse esquema para a gente ver, recapitular um pouquinho o que a gente viu e para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre as variedades linguísticas. A linguagem, instrumento de comunicação, instrumento que possibilita a comunicação. A língua é um instrumento de linguagem que vai caracterizar uma coletividade. Da língua surgem diversas manifestações. Manifestações essas que serão adaptadas ao contexto. Pense, por exemplo, que essa variedade 1 aqui é o uso que você faz da língua quando você vai ao cinema, quando você conversa com seus amigos na saída ou na entrada de um cinema. Pense nessa variedade 2 como sendo o uso que você faz da língua quando você está, por exemplo, numa situação de uma reunião mais formal, ou então numa igreja em que você não vai usar a língua da mesma maneira como você usa numa saída de cinema. Agora, a gente pode perceber, então, que existem inúmeras aplicações diferentes para a gente usar a língua. Uma dessas aplicações é o que a gente chama de variedade linguística padrão. A variedade linguística padrão é aquela que a gente geralmente vai estudar na escola, ou é aquela em que a gente vai estudar numa gramática, a gente vai consultar um livro para poder aprender a variedade linguística padrão. Bem, mas essa variedade linguística padrão, ela é imposta, ou seja, né, dos inúmeros usos que a gente pode fazer da língua, apenas um é escolhido como sendo o uso padrão da língua. E aí a gente fica com uma série de preconceitos linguísticos contra as variedades não padrão. Nós precisamos entender que a língua ela é um fenômeno dinâmico que precisa sim sofrer alterações. Vamos ver, então, alguns exemplos das variedades linguísticas e vamos discutir o que é padrão e o que não é padrão. Me disseram que tu estava na escola. Disseram-me que você estava na escola. Disseram-me que tu estavas na escola. Quando a gente diz, me disseram que tu estava na escola, a gente está se comunicando, a gente está fazendo o uso correto da língua. O que a gente precisa entender é que essa construção não é a construção padrão. E quem define esse padrão? Quem é que vai dizer para a gente o que é e o que não é padrão? Olha, esse padrão é criado baseado na maneira como escrevem os grandes escritores lá do século XIX, do século XX, um pouquinho também, né? E é óbvio que esse estudo, então, do padrão, do que é padrão e o que não é padrão, muitas vezes se complica, muitas vezes fica complicado, fica confuso para o aluno poder entender como que ele vai ter que dizer, disseram-me que você estava na escola, ou disseram-me que tu estavas na escola, nos lugares em que se fala tu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará. Então, não podemos dizer que há uma maneira correta, uma maneira incorreta de se usar a língua. O que existem são variedades linguísticas, ou seja, manifestações diferentes da língua. Uma delas é padrão, ou seja, uma delas está de acordo com a maneira como escreveram alguns escritores, né? Boa parte dos grandes escritores da nossa literatura. E uma outra parte não está de acordo com essa variedade deles, mas não deixa de ser mais ou menos correta por causa disso. Erros de português. Você com certeza já deve ter passado pela situação de repente estar falando lá com seus amigos, estar conversando com seus amigos, e aí vem alguém e fala assim, você falou errado. Ou então, você escreveu errado, que é pior ainda. Né? E quer dizer, diante dessas situações, como se sente um indivíduo que usa a língua, que aprende a língua, que sabe a língua desde antes de entrar no colégio? Né? É sobre isso que a gente tem que falar um pouquinho agora. Quando a gente escreve uma frase numa redação, por exemplo, tem gente naquela casa,
E aí escreve um casa com Z, por exemplo, né? Aí já vem aquela correção maldita que todo mundo fica desesperado, né? Ah, escreveu casa com Z, ou então às vezes ficam fazendo chacota. Mas vamos pensar que essa questão do erro não é propriamente um erro. A pessoa que está escrevendo casa com Z, ela está usando uma lógica que existe no idioma. Ora, se eu pego a palavra mazela, se eu pego a palavra organizar e eu escrevo com Z, por que casa vai ser grafado com S? É exatamente por isso que a gente precisa entender qual é o objetivo da gramática e o que a gente está fazendo quando a gente fala em variedade padrão. Ora, escrever casa com Z é fazer uso de uma modalidade da língua. Escrever casa com S é fazer uso da modalidade linguística, da variedade linguística considerada a padrão, que é simplesmente decidida por uma lei ou é decidida porque as convenções sociais assim querem, não porque existe uma lógica para aquele sistema. Então, o que a gente precisa agora começar a entender é que a gramática deve ser usada a favor das nossas intenções. Se você escreve numa redação, houveram brigas naquela festa, né? Você vai ver lá, vai aparecer a correção para você e vai estar lá, não, houveram não, houve, né? Isso é uma heresia gramatical, isso é um absurdo. Bem, você precisa agora começar a entender que ao dizer houveram brigas naquela festa, você está fazendo uso de uma lógica que existe dentro do idioma. Ora, se eu digo sem problema nenhum, e se é inclusive o correto, existiram ou ocorreram brigas naquela festa, por que com o verbo haver será diferente? Isso se dá por uma simples padronização. Isso se dá por uma simples questão de uso, de definição. A gramática, portanto, que a gente precisa entender é a variedade linguística padrão. Por quê? Porque todo o resto a gente já sabe. A gente já sabe como fazer uso da língua, porque desde que nós somos crianças, desde que nós somos bebês mesmo, 2 anos, a gente já faz uso da língua sem problema, a gente já se comunica na fala, depois a gente entra no colégio, a gente vai se alfabetizar, e a gente vai aprender a escrever. E a gente vai fazer uso da língua, portanto, em todas as situações, sem nenhum problema. Por que uma mesma língua apresenta variedades linguísticas? Ela apresenta variedades linguísticas porque ela é dinâmica, ela não é estática. Você se lembra lá da física? A estática é a parte da mecânica que vai estudar os corpos em equilíbrio estático, parados. E a dinâmica é a parte da física, a parte da mecânica que vai estudar os corpos em movimento. Pois é. A língua, ela também está em constante transformação. A língua, ela precisa estar em movimento, ela não é parada. Quando a gente tenta impor uma variedade linguística padrão, como se essa fosse a única modalidade da língua, não é possível, o que a gente está fazendo é dizer para a pessoa que a única coisa que ela pode fazer, né, é usar a língua daquela maneira. A língua, ela evolui. Se a gente pega textos, por exemplo, lá do período do humanismo, do Renascimento, do classicismo, textos de Vicente, texto do Camões, é evidente que o uso que se fazia da língua naquela época, da língua portuguesa naquela época, não se faz hoje. Então, é preciso que nós adaptemos também essa questão do uso da língua portuguesa à maneira como nós falamos hoje. Agora, não necessariamente isso acontece por causa das convenções sociais, por causa das convenções de grafia, as convenções do que é correto, do que é incorreto no uso da língua. Sistema linguístico. O sistema linguístico é um conjunto de regras intuitivas que os falantes de uma língua conhecem quando vão fazer uso dessa língua. Por exemplo, né, nenhum de nós aqui vai fazer uma construção frasal impossível de ser compreendida por uma outra pessoa. A gente não vai começar a pôr as palavras de uma maneira aleatória para que outra pessoa não nos compreenda. E por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque o nosso objetivo ao utilizar a língua portuguesa é nos comunicarmos uns com os outros. Gramática natural. É assim que a gente pode definir o que vem a ser o sistema linguístico. Diferentemente da gramática artificial, que é a variedade padrão, né? Olha, alguns escritores vão fazer determinados usos
da língua, esses usos passam a ser considerados modelos, exemplos, porque são utilizados pelos literatos, pelas pessoas letradas, vamos dizer assim, né? As pessoas das letras. Bem, e a partir daí, isso se torna, então, um modelo que todo mundo tem que seguir. E não é assim, a gente sabe que não é assim que a coisa funciona, né? Ninguém, para poder utilizar corretamente português, precisa falar como o Machado de Assis escrevia ou como José de Alencar escrevia. A gente pode, então, dizer que a variedade padrão é uma gramática artificial. O sistema linguístico é a gramática natural. Para a gente poder sair um pouco da abstração e exemplificar, vamos ver algumas coisas escritas, porque aí vai ficar bem claro para você o que é gramática natural, o que é gramática artificial. Conversando Pedro, mulheres naquela tavam com casa. E aí, conseguiu entender alguma coisa? Fica complicado a gente entender essa frase, né? Por quê? Porque ela não está respeitando as regras intuitivas da língua. Ou seja, ela não está respeitando o sistema linguístico. As regras de construção, de posicionamento das palavras não estão sendo respeitadas. Se a gente passa, porém, para uma outra frase, aí a gente vai conseguir entender. Vamos passar para esse outro exemplo, então. As mulheres estavam naquela casa conversando com Pedro. Então, nessa frase aí, né, você conseguiu compreender toda a ideia que o falante quis traduzir. E por que a gente compreendeu? Apesar de que quando a gente olha ali, né, as mulheres, a gente estranha, é natural que a gente ache um pouquinho estranho ver essas coisas escritas. E por que a gente estranha? Olha, essa frase está respeitando o sistema linguístico. Ela está de acordo com as regras intuitivas de construção do português. Ela simplesmente não está respeitando aquilo que a gente chama de gramática artificial, a gramática que é imposta, ou seja, ela não está respeitando, ela não está de acordo com a variedade linguística padrão. As mulheres estavam conversando com Pedro naquela casa. Bem, essa frase aí você já deve ter percebido que, além de estar de acordo com o sistema linguístico, com a gramática natural do português, ela está também de acordo com a variedade linguística padrão. Algumas pessoas argumentam que se não houvesse a variedade linguística padrão, ou seja, se não tivesse esse conjunto de regras, né, que cercam, que moldam a língua, se essas regras não estivessem ali impostas aos falantes, a comunicação tenderia a ser totalmente caótica. Algumas pessoas iam dizer algumas coisas de um jeito, outras iam dizer de outro jeito, e ninguém conseguiria se compreender. Será que isso daí é um argumento verdadeiro? Será que realmente utilizar isso daí para poder convencer uma pessoa de que ela deve ensinar, que ela deve aprender a variedade linguística padrão, será que isso aí é verdadeiro? Vamos tentar ver isso agora. Os falantes, eles usam a língua com o objetivo principal, primordial, que é a comunicação. Ou seja, eles querem entender e ser entendidos. Exatamente por causa disso, os falantes assumem um conjunto de regras das quais eles não vão conseguir fugir, né? Eles não vão querer sair daquelas regras sob pena de não serem compreendidos. Ou seja, eles vão falar de um jeito, como aquela primeira frase lá que a gente viu, totalmente caótica, e ninguém vai entender o que eles estão querendo falar. Então, na realidade, não há realmente uma razão para se tentar impor essas regras aos falantes do português. Ou seja, você vai falar, vai continuar falando, vai fazer o estudo de gramática, vai continuar falando da sua maneira natural. Agora, você vai sim aprender a variedade linguística padrão. Com que objetivo? Para quê? Por que estudar a variedade linguística padrão? Você já percebeu que os textos jornalísticos, a nossa Constituição, né, textos de leis, já tentou pegar algum texto jurídico, algum documento jurídico e tentou traduzir o que aquele livro está querendo dizer para você? Bem, nesses casos, nesses textos bem mais formais, né, faz-se uso dessa modalidade linguística padrão. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que uma pessoa que não conhece essa variedade padrão tem contato com aquele documento e não consegue compreender o que está escrito ali. Ou seja, a variedade linguística padrão também é uma maneira de você excluir cidadãos, excluir direitos de determinadas pessoas, porque elas não vão conseguir nem ter acesso àquilo que está escrito, né?
Olha, isso não vem de hoje. A escrita, desde o momento em que ela apareceu, lá nos 3.000, 4.000 a.C., a escrita foi usada como um instrumento de dominação das classes superiores. Agora, hoje, já que ela é mais difundida, é necessário pensar também, né, numa outra maneira de você não dar acesso à informação para todos. Então, o que eu diria assim, que eu acho que é mais importante para a gente estudar a variedade padrão, é para a gente ter acesso à informação. A gente também tem uma série de outros benefícios ao conhecer a variedade linguística padrão. Por exemplo, quando você for escrever, você vai necessariamente fazer uso de todas aquelas regras que você está aprendendo ou que você já aprendeu nas aulas de gramática? Não. Agora, o mais importante de tudo é você conseguir escolher, é você conseguir ter a capacidade de escolha mesmo de que variedade você vai empregar. Se você for olhar os grandes escritores atuais, eles não ficam muito preocupados com essa questão de respeitar a norma padrão. Eles vão fazer escolhas. Escolher a norma padrão será respeitada nessa situação, não será respeitada nessa situação. E por que não? Olha, não será respeitada porque ali existe uma maneira mais eficaz de comunicação. E é isso que a gente tem que buscar sempre. A gente tem que, portanto, utilizar as variedades linguísticas como um instrumento de auxílio para a nossa produção textual.